Caso facultativo. Quarto emprego facultativo. Trouxe o presente para fazer feliz. Você vai incluir agora o oblíquo me. Trouxe o presente para fazer feliz. Bem, marca aí o fazer. Antes dele, eu tenho uma preposição. E preposição é termo atrativo. É um deles, né? Certo. Se é um termo atrativo, vai atrair. Então vem para cá o pronome. Trouxe o presente para me fazer feliz. É uma próclise por atração da preposição. Certo. Isso já apareceu. Agora observa o verbo fazer. Ele está em uma forma nominal. Que forma é essa? Forma nominal. Nós temos três, né? Infinitivo, gerúndio e particípio. Essa aqui é qual delas? É a forma do infinitivo. Certo. Agora guarda essa regra. Sempre que houver, né, termo atrativo mais verbo no infinitivo, esta sequência caracteriza o emprego facultativo do pronome oblíquo. Termo atrativo, qualquer atrativo, hein? Não é só preposição, qualquer atrativo. Termo atrativo mais infinitivo. É o quarto caso de colocação facultativa. Então também estará correto. Trouxe o presente para fazer-me feliz. Então tanto faz para me fazer ou para fazer-me feliz. E com isso nós fechamos os empregos facultativos. Bem, na sequência, um cuidado. Então aqui, ó. Atenção. Vamos começar com a seguinte ideia. Confessou-nos que o amava ainda. Depois de tudo. Confessou-nos que o amava ainda depois de tudo. Bem, nós temos nesse contexto dois oblíquos átomos. Onde estão? Quais são eles? O nós e o o. Bem, para começar, eu quero que você me diga quais foram as regras usadas aí. A colocação está certa, tá? Está perfeita. Você vai agora justificar. O primeiro, confessou-nos. Que regra é essa?
se na prova você tiver que marcar a justificativa correta? O que você alega? Bem, o verbo está iniciando a sequência. Não é isso? Nós vimos que você não poderia começar a sequência com pronome oblíquo. Então, o verbo inicia a sequência e você coloca o pronome em posição de ênclise. É a primeira regra. Não se pode iniciar a oração com pronome oblíquo átomo. Certo? E o segundo? Que regra é essa? Essa partícula aqui que aparece no contexto, qual é a classe dela? Olha aqui, ó. Você pode destacar a oração inteira que trouxe o que e tentar trocar a oração inteira por um pronome demonstrativo. Confessou-nos isto. Esse que terá qual classificação? É a conjunção integrante. Conjunção integrante. Conjunção é termo atrativo? É termo atrativo. Então você vai justificar a segunda colocação dizendo que é uma próclise por atração da conjunção. Pronto. Justificamos. Agora observa que eu vou fazer uma alteração aqui, tá? Na organização dessa ideia. A ideia é a mesma, eu só vou mudar a ordem da organização. Confessou-nos que, vírgula, depois de tudo, vírgula, amava ainda. Bem, eu já coloquei o primeiro pronome, né? Porque eu não poderia iniciar a estrutura com ele. Agora eu quero colocar o segundo pronome, o oblíquo o. E aí? Onde ele entra? Vai ser em relação ao verbo amar. Vai ficar ou amava, ou vai ficar amava-o. Não é facultativo, tá? Você vai ter que optar. Ou você vai fazer a próclise, o amava, ou você vai fazer a ênclise, amava-o. E aí? Bem, nesse momento, observe o seguinte. Na letra A você tem a ordem direta. A sequência, depois de tudo, é uma locução adverbial de tempo. O que aconteceu na letra B foi que eu peguei essa locução, olha aqui, ó, o depois de tudo, e antecipei. Por ter antecipado, ela ficou entre vírgulas. Está aqui, ó. O cuidado é o seguinte. Você viu que existe uma regra que diz o seguinte. Quando houver uma pausa antes do verbo, a ênclise será obrigatória. Mas essa regra é para apenas uma vírgula. Não é esse caso aqui. Aqui nós temos duas vírgulas que estão isolando a sequência depois de tudo. O que você faz? Você vai ignorar toda a sequência que está entre vírgulas. Então, retira mentalmente, retira o depois de tudo e as vírgulas. O que acontece? O que vai acontecer é que a conjunção integrante vai se aproximar do verbo. E como conjunção é termo atrativo, vai atrair o pronome obrigatoriamente. Resultado, confessou-nos que, depois de tudo, o amava ainda. Justificativa é uma próclise por atração da conjunção. Na verdade,
eu vou usar a mesma regra que eu usei na letra A. Olha aqui, ó. Próclise por atração da conjunção. Aqui também. Eu tenho uma próclise por atração dessa conjunção. Tá aqui, ó. Você vai ignorar a sequência que está entre vírgulas, porque na prática ela está deslocada, ela está antecipada. E isso não pode alterar a regra original. Então, muito cuidado com esse caso. Isso vai acontecer sempre que houver um termo deslocado entre vírgulas. Sempre assim. Aí o que você vai fazer na prática? É só você observar a palavra que vem imediatamente antes da primeira vírgula. Se ela for atrativa, ela vai atrair o pronome para antes do verbo. Então você vai fazer uma próclise por atração desse termo atrativo. Sempre assim. Bem, na sequência, relações entre formas verbais e pronome oblíquo átono. No primeiro grupo, vamos reunir aqueles verbos que terminam com as consoantes R, S e Z. O verbo vai terminar em R, em S ou Z. Por exemplo, vender. Quis. Fiz. E agora eu quero somar a essa forma verbal o pronome oblíquo o. Lembrando que quando eu falo em pronome oblíquo o, você vai incluir as flexões. Ois é uma flexão. A é uma flexão. Mas o oblíquo é o mesmo. É o oblíquo o. Certo? O que acontece aqui? Bem, sempre que o seu verbo terminar com as consoantes R, S ou Z, e você quiser somar ao verbo o oblíquo o,